Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu tinha preparado esse sermão para um domingo antes do Dia das Mães, que seria o primeiro domingo que eu pregaria depois da partida da Neia. E aí a Neuza e o Abel me lembraram que eles tinham feito, naquele período que eu estava ausente, eles haviam feito uma escala entre eles e com alguns pastores de São Paulo que passaram por aqui nesse tempo, e que a Neuza estava programada para pregar naquele final de semana. Eu falei, não tem problema, no próximo final de semana é o Dia das Mães, então eu prego uma mensagem sobre as mães no Dia das Mães, e aí no domingo após o Dia das Mães, eu falo desse tema, que é um tema voltado para os homens. O tema da mensagem é o caráter do homem cristão. Então, se a semana passada nós falamos sobre a influência de uma mãe na vida de um filho e até na vida de uma geração, e os irmãos ficaram atentos, hoje as irmãs vão ficar atentas. E é óbvio que tanto domingo passado quanto hoje, mas o pastor estava falando sobre a mãe, principalmente sobre a mãe de Timóteo, Eunice, que era uma mulher de fé, mas eu tenho certeza que muitos de nós fomos alimentados, porque muita coisa que Eunice fez serve para nosso exemplo, para nossa orientação, e hoje também. O que nós vamos falar hoje aqui, voltado para os homens, é óbvio que vai sobrar um quinhão também para as irmãs que estiverem atentas à palavra. Então eu quero começar relendo o texto que nós lemos, da carta de Paulo a Timóteo, é o capítulo 4, a partir do verso 1. E agora eu já quero envolver os homens nesta meditação, e pelo menos 2 momentos aqui eu vou substituir Timóteo. Então Paulo diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, eu peço a você, Daniel, Pedro, Wellington, Amós, Doni, eu peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, de novo, cada um de nós que estamos aqui, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E Paulo continua dizendo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, e o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Empenhe-se por vir ter aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, você também, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória para todos sempre. Amém. Aqui nós vemos uma declaração muito forte do apóstolo Paulo, mas eu vou dar ênfase a Timóteo, porque quando Paulo escreve essa carta,
ele escreve a carta a Timóteo, tanto que a carta é endereçada a Timóteo, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, e há um propósito muito nobre, quando Paulo decide escrever para Timóteo, e eu quero introduzir esse tema, esse sermão, dizendo que todos nós passamos, enfrentamos, chegamos a alguns momentos nas nossas vidas, em que nós precisamos fazer pausas para reflexão. Todos nós, em determinados momentos da nossa vida, vamos precisar fazer uma pausa para refletir. E esses momentos podem ocorrer mais de uma vez. Na verdade, tantas vezes quanto for necessário. Nós precisamos ter discernimento de reconhecer, agora é momento de refletir. Agora é momento de parar para repensar. Agora é momento de avaliar a situação e decidir quais serão os próximos passos. E essas paradas para reflexão, elas podem ser sim, algumas vezes, para resolver alguns problemas, para nos ajudar a corrigir algo que está errado. E é muito incômodo quando nós caminhamos, quando nós carregamos, quando nós persistimos em caminhar sentindo que algo está errado, sentindo que algo não vai bem, sentindo que algo precisa efetivamente de mudanças. Então, isso pode ser um temperamento explosivo, isso pode ser uma má gestão do meu tempo. Meu Deus, eu não consigo fazer nada, o meu tempo voa, o meu tempo passa e eu não consigo, é muita pendência, muita coisa pendente, eu não consigo resolver, não consigo colocar a minha agenda em ordem, as minhas coisas em ordem. As minhas finanças não fecham. Então, problemas que nós enfrentamos, dificuldades que nós enfrentamos. A minha vida profissional é muito instável. Eu não consigo me estabelecer, eu não consigo crescer profissionalmente, eu não consigo definir o meu futuro profissional. O relacionamento, se você é casado, o seu relacionamento familiar é um relacionamento conturbado. Se você é solteiro, de repente, o seu namoro, o seu noivado, ou a sua busca, por um relacionamento, não se desenvolve. Então, todas essas questões, distrações que ocupam o nosso tempo, que ocupam a nossa mente, um pecado recorrente na vida de todo homem, nós precisamos ser claros, nós precisamos reconhecer isso, é a lascívia, que pode nos levar para pecados como pornografia, como masturbação e como outros pecados na área sexual. Então, quando nós estamos diante de circunstâncias como essa, nós precisamos parar para refletir. E comportamentos como esse precisam ser corrigidos. Agora, nem sempre é sobre pecados, nem sempre é sobre problemas, nem sempre é sobre alguma coisa que está errado. Às vezes, nós estamos no caminho certo. E mesmo assim é necessário nós ponderarmos os acontecimentos. Não para rever as nossas escolhas, não para corrigir a rota do nosso caminho, mas para reafirmar o nosso propósito, para reconhecer o nosso chamado, o nosso compromisso e perseverar independentemente das circunstâncias. E me permitam aqui dizer que esse é o meu caso nesse momento, esse é o caso dos meus filhos nesse momento, porque recentemente nós perdemos a pessoa mais importante da nossa vida nesse mundo. Agora, a nossa vida continua, as nossas decisões precisam continuar, nós precisamos continuar caminhando, e eu já disse e repito, não há nada de errado com o fato de Deus ter levado a Néia. Ela está em posição, ela está agora no momento, num lugar muito melhor do que nós estamos aqui. Ela orava por isso, ela desejava isso, ela ansiava isso. Então, Deus sabe o que faz, Deus fez o que é melhor, e Deus sempre faz o que é melhor. Eu vi o Doni argumentando com alguém esses dias, que às vezes ele sente como se ela tivesse saído para uma viagem, e quem sabe logo ela volta. E eu fiquei pensando sobre isso, e realmente é uma viagem, só que ela saiu por uma viagem na nossa frente, e ela não vai voltar, mas nós estamos nos preparando para esta mesma viagem. E o engraçado é que quando nós vamos viajar na esfera humana,
uma das coisas que mais nos preocupa é a bagagem, a mala, né, Cris? Malas grandes, né, Pedro? Isso é de família. Malas grandes, malas enormes. Mas quando nós vamos fazer essa viagem, que a Neia já fez, a questão é que nós precisamos deixar as bagagens. Nós precisamos abrir mão das bagagens. Quando nós não tivermos mais bagagem, nós estamos prontos para a viagem. É o inverso daqui. Nós só conseguimos sair para a viagem quando as bagagens estão prontas, quando as malas estão prontas. Mas nessa viagem para o céu, para a eternidade, nós precisamos abrir mão das bagagens. E essas bagagens muitas vezes têm sido peso para nós. Essa bagagem muitas vezes tem nos tirado do foco daquilo para o qual Deus nos chamou. Então, repito, não é só um pecado às vezes, mas uma luta, uma prova, uma dificuldade, pode certamente nos levar a este tempo de reflexão, a esta avaliação, repito, para fortalecer os nossos propósitos, para reafirmar o nosso propósito diante do Senhor. E eu não tenho dúvida de que através desse processo, Deus está lapidando o nosso caráter. Deus está aperfeiçoando o nosso caráter. Eu estou me referindo a nós, né, porque são os mais afetados, mas outros familiares e com certeza os amigos, as amigas mais próximas também estão sofrendo. E talvez Deus queira ensinar algo para todos nós a esse respeito. Por quê? Esse tempo, essas experiências, essas dores que nós muitas vezes enfrentamos, essas feridas, elas fazem parte de um processo. Elas são fundamentais, apesar de doloridas, elas são fundamentais, justamente para a formação e para a afirmação do nosso caráter. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que todos já sabem, mas não é demais reforçar. Todos nós fomos chamados por Deus para um propósito. E Deus quer colocar em nós o caráter do seu Filho Jesus. Só que nós temos um inimigo chamado Satanás. E Satanás, ele quer exatamente o contrário. Da mesma forma que Deus quer que nós nos aproximemos da imagem, do caráter do seu Filho, Satanás quer que nós nos afastemos desse propósito. Então não pense que essas experiências, não pense que esse processo vai ser algo simples. Vai ser sim muitas vezes doloroso, vai ser sim muitas vezes custoso, porque o que Deus quer no final de tudo isso é algo muito especial. É nos tornar homens de valor, homens aprovados, de caráter aprovado, é o que Paulo diz. Então, talvez você esteja num desses momentos, ou de dor, de sofrimento, ou de crise, ou de medo, ou de dúvidas, ou de tentações, não importa. O que você precisa é aproveitar esta noite para refletir sobre o que nós estamos falando aqui. É por isso que eu não tenho dúvida de que os hinos que foram cantados, e depois o último hino, né? Ele vem para te salvar, realmente ele vem. Ele estende a mão, ele abre a porta, ele tira os impedimentos, ele nos capacita para realizar aquilo que nós julgamos incapazes de fazer. E é exatamente assim, nós não somos capazes de nada. É a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é a misericórdia de Deus, são as mãos de Deus estendidas para nós que nos protegem, ou estendidas para nós que nos sustentam nesse processo, nessas dificuldades e nessas lutas. Então esse era o caso do jovem Timóteo. Repito, nós falamos de Timóteo a semana passada. Paulo fala para Timóteo no momento em que ele estava sofrendo perseguições, sofrendo reprovação, sofrendo oposição. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, lembre-se da sua fé. A sua fé é uma fé verdadeira, a sua fé não é uma fé fingida. Você aprendeu isso no berço, você aprendeu isso com a sua mãe, com a sua avó. Ou seja, você já cresceu, você já se alimentou. Você não é não caiu de paraquedas nessa história. Você tem experiências, você já viu, você já sentiu, você já experimentou isso. Portanto, não desanime. E essa é a palavra de Deus para nós também nessa noite. Não desanime. Ele está enfrentando ataques à sua fé e ao seu propósito, como muitas vezes nós estamos. Eu não digo para você que Deus pretende ou pretendia, com essa experiência que nós estamos passando, que a minha fé fosse fraquejada, que eu questionasse a autoridade, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, ou a bondade de Deus. Mas Satanás faz isso. Satanás, ele aproveita as oportunidades e coloca
interrogações, coloca dúvidas, coloca algumas questões para nos afastar de Deus. E é aí que nós precisamos estar preparados. É aí que nós precisamos estar atentos. Da onde vem esta voz? Da onde vem esta seta? Da onde vem esta sugestão? O que eu vou ganhar com isso? Então nós precisamos estar preparados. E eu quero aqui fazer minhas palavras da Neila. Nós não fazemos nada neste mundo, nós não vencemos nada, nós não damos um passo sequer, se nós não estivéssemos debaixo da oração e da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos alimenta, e a oração é a que nos fortalece. Então nós não podemos abrir mão desses dois elementos na nossa vida. Muito bem, qual era o cenário então quando Paulo resolve escrever? O ano era mais ou menos 65, 67 depois de Cristo. Paulo estava preso em Roma. Essa é a segunda prisão de Paulo. Paulo já estivera preso uma vez, e na primeira vez que ele esteve preso, era o que nós conhecemos hoje como prisão domiciliar. Paulo alugou uma casa, e ele tinha liberdade de receber pessoas, de conviver com pessoas, de receber visitas, e assim por diante. Mas agora não. Agora Paulo está literalmente encarcerado. Paulo está preso, e o lugar é um lugar horrível. É um calabouço, é um lugar escuro, é um lugar frio, é um lugar úmido e é um lugar isolado. Essa é a condição de Paulo. Some-se a isso, Paulo tinha aproximadamente 65 anos de idade. E ele estava dentro deste calabouço, dentro deste poço, acorrentado. Porque já existia uma sentença que Nero havia expedido, que era a morte de Paulo. Os estudiosos dizem que Nero governou até 68 depois de Cristo. E que Paulo morreu dentro da gestão de Nero. Então, foi aqui entre 67 e 68, esse período em que Paulo escreveu essa carta. Então, eu quero que você imagine qual era a condição emocional, qual era a condição psicológica que Paulo estava nesse momento. Ele sabia que ele não sairia dali com vida. Ele sabia que o seu martírio era questão de dias. Já havia sentença, ele já tinha sido capturado, ele estava acorrentado, embora tivesse 65 anos de idade, essa era a condição dele. Mas só que nessa situação, nessa circunstância, que muitos de nós talvez não suportássemos, Paulo reúne forças. Paulo decide escrever uma carta, e ele escolhe Timóteo como aquele que receberia a carta, como destinatário da sua carta. E eu fico pensando agora, o que será que brotaria do meu coração, o que será que brotaria do seu coração, se você estivesse vivendo em circunstâncias parecidas a essa que Paulo estava vivendo? Talvez Paulo devesse, no nosso raciocínio, estar protestando o tratamento que ele estava recebendo de Roma. Quem sabe Paulo devesse estar reclamando os seus direitos como cidadão romano. Quem sabe Paulo poderia estar reunindo os seus seguidores, os seus discípulos, para um grande movimento, para uma grande, algo que chamasse a atenção da população, mas não foi isso que ele fez. Paulo sabia que ele tinha pouco tempo, e ele então ele dedica todo esse tempo que ele tem, esse pouco tempo que ele tem, a transmitir, a dizer para o seu discípulo, para o seu jovem amigo e fiel companheiro de ministério, as suas derradeiras instruções. Essas foram, de fato, as últimas palavras, os últimos escritos do apóstolo Paulo. Então veja que nós estamos diante de um conteúdo muito importante para a história do cristianismo, de um testemunho muito importante para as nossas experiências diárias. Quais são as nossas provações, quais são as nossas lutas, quais são os nossos dilemas, quais são os obstáculos que nós temos pela frente e como é que nós temos lidado com isso, à luz do que nós estamos vendo. Então esta carta é um chamado, na verdade, à coragem, à perseverança e à fidelidade. E nós não vivemos num tempo diferente, é por isso que é fácil substituir o nome de Timóteo no início do capítulo e colocar o nome de cada um de nós, porque nós estamos vivendo um tempo exatamente como este, onde as pessoas não querem a verdade, onde as pessoas não se preocupam com a justiça, onde não existe amor, onde não existe responsabilidade com o próximo, cada um para si.
A luta é individual, você resolve o seu problema, cada um com os seus problemas, como diz o ditado. Então, como parte dessa geração, que Paulo escreve, dessa geração pós-Paulo, né? Porque Paulo escreve uma vez que ele estava de partida, uma vez que ele precisava deixar um legado, ele precisava deixar como se fosse um testamento, e ele escolhe Timóteo para dar essas instruções. Então a pergunta e a reflexão que nós precisamos fazer nessa noite é: diante dessas orientações que Paulo passou para Timóteo, que deveriam estar sendo observadas nos seus dias, e repito, deve ser observada também nos nossos dias, como é que você vê a aplicação dessas orientações de Paulo? Como é que você enxerga Paulo falando para aquele povo que ele deveria corrigir, repreender, exortar, que ele deveria usar toda a paciência e doutrina, porque haveria um tempo que eles não suportarão a sã doutrina, em que eles coçariam os ouvidos, ou seja, teriam buscando o conforto, ouvir o que é interessante, ouvir o que massageia o meu ego, ouvir o que me leva para cima, o que exalta, né, o meu ego e etc. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, como é que você vê isso hoje? Como é que você, olhando à sua volta, como é que você analisa, por exemplo, as famílias na nossa sociedade? Como é que você enxerga o seu casamento? Como é que você enxerga a sua família? Como é que você enxerga o seu relacionamento? Como é que você vê hoje as lideranças chamadas espirituais? Quando você olha para Paulo, quando você olha para um líder como Paulo, vivendo esses momentos e preocupados em compartilhar a sua experiência e incentivar o jovem Timóteo a seguir em frente. Como é que você vê as lideranças espirituais hoje? Como é que os homens chamados homens de Deus têm dado testemunho? Eu vi, infelizmente, se esfriar muito, alguém levanta a mão. Eu vi essa semana uma notícia, não sei se alguém mais viu, não vou citar o nome por uma questão de ética, mas um pastor muito conhecido no Brasil, autor de vários livros, um pastor com talvez mais de 60, talvez quase 70 anos de idade, agora veio à tona que o casamento dele ruiu. E não foi uma coisa agora, já fazem anos que existe problema, já faz anos que a esposa dorme separada, mas agora resolveu, como diz o ditado, pôr a boca no trombone. Então é disso que eu estou falando. Quais são os exemplos que nós estamos vendo hoje? O que é que nós tiramos de proveito? Será que quando nós olhamos para uma situação como essa, nós achamos que é legítimo um homem sexagenário, ou até mais do que isso, abandonar a esposa, abandonar a família, sendo um pastor? E mais, é um dos mais conhecidos e famosos que ministram para casais, que escreve para casais, que estão aí constantemente na mídia, falando sobre família. Então, como é que você vê isso? E apesar disso, vamos olhar para nós. Como é que você avalia a sua própria experiência como um cristão nos dias atuais? Como é que você considera-se vivendo como cristão hoje? Como é que você, sendo um homem de Deus, tem aplicado essas orientações de Paulo à sua própria vida e ao seu ministério, aqueles que têm, a sua família? E eu quero dizer para vocês que eu vejo uma geração muito fragilizada. Eu vejo uma geração de homens, e aí cristãos e não cristãos, todos eles mergulhados numa profunda crise de caráter e de integridade. Se existe uma coisa que a nossa sociedade, que os homens do nosso tempo falham e falta muito, é caráter e integridade. O Kleber deve negociar, deve ter, né, contratos e pessoas e fornecedores, e todos nós temos as nossas relações, e você sabe como é que é o mundo. É muito fácil dentro da igreja, é muito fácil perto da família, é muito fácil perto do patrão, um comportamento, e eu citei aqui a semana passada, conveniente, um politicamente correto, mas e sozinho? E quando não tem ninguém por perto? E quando é você que vai tomar a decisão? E quando é você que vai proferir a palavra? E quando é você que vai agir naquele momento? Como é que tem sido o seu caráter e qual é a sua integridade? Eu quero dar para você uma descrição rápida da Bíblia sobre caráter. Segundo a Bíblia, caráter é o conjunto de qualidades morais e éticas de um indivíduo,
formado pela obediência a Deus e moldado à imagem de Cristo pelo Espírito Santo. Então, se não tiver Deus, se não tiver o Espírito Santo operando na sua vida, você não vai ter o caráter de Cristo. Ele se manifesta em ações consistentes de integridade, amor e justiça, indo além da aparência externa, que é essa a questão. Se é uma aparência externa, se é uma conveniência, é fácil, mas nós somos chamados para refletir a imagem de Cristo, e isso é uma responsabilidade muito grande. Isso tem um teor de uma responsabilidade muito grande, seja em casa, para os filhos, para a esposa, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. A nossa missão é essa. E a descrição de integridade segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, integridade é a conduta ética, reta e sincera, que é caracterizada pela coerência total entre o que se crê, o que se fala e o que se faz. E aqui é que está o problema. O que eu creio, o que eu falo e o que eu faço. Às vezes essa conta não fecha. Às vezes essa fórmula, ela se perde. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Eu creio numa coisa, mas eu falo outra. Eu vou desligar. Está todo mundo pôr na blusa. Então, eu repito, é a caracterizada pela coerência total entre o que se crê, se fala e se faz, sendo fiel e obediente a Deus em qualquer circunstância. Sozinho, no meio da multidão, recebendo vantagem ou sofrendo, porque ele completa aqui, é viver de forma íntegra, mantendo a moralidade, mesmo na dor ou na tentação. De novo, para quê? Para refletir o caráter de Deus. Então, quando eu olho para essa descrição bíblica de caráter e de integridade, eu tenho que admitir, nós vivemos numa geração em que esses fatores, essas marcas, essas características estão verdadeiramente comprometidas. E eu acho que falta muito para nós, do que Paulo disse, com muito cuidado, que não deveria faltar. Isso que ele está falando para Timóteo. Timóteo, não abra mão disso. Timóteo, preserve isso, lute por isso, sofra por isso. E é isso que nós temos visto sendo abandonado. E é por isso que nós precisamos lutar para desenvolver esse caráter de Cristo em nós. É uma luta, nós precisamos desejar, nós precisamos insistir, nós precisamos buscar, nós precisamos investir. E nós precisamos sair. Se você tem dúvidas, se você passa por esse momento de reflexão, você precisa sair daqui com essa decisão essa noite. Eu preciso moldar o meu caráter a Cristo. Eu preciso obedecer ao chamado que Deus fez para a minha vida. Nós precisamos nos comprometer profundamente com essa construção. E é por isso que é importante a rede de homens. Nós temos lá um grupo, nós vamos ter ainda é uma reunião anual, né? As irmãs já avançaram, elas já têm reuniões mais frequentes, com temas e debates e ajuda mútua. Então isso é muito importante, e nós estamos caminhando, dando os primeiros passos. Mas é muito importante que nós tenhamos esta confiança, que nós saibamos que estamos dentro de uma família, e que a minha dor pode ajudar você a resolver um problema seu, que a sua experiência pode me ajudar a cuidar sobre os meus passos, sobre as minhas decisões, para não pecar contra Deus. Então é isso que nós precisamos. Parece depreciativo, porque assim, nossa, mas o pastor está admitindo que o nosso caráter é falho, e nós somos. Nós não podemos esconder isso, nós não podemos tapar o sol com a peneira, porque nós vivemos num mundo de pecados. Nós saímos daqui, repito, amanhã lá fora, o seu trabalho, os seus amigos, as suas influências, os seus relacionamentos, de pessoas corruptas, de pessoas que não são cristãs, de pessoas que não têm a palavra de Deus como referência. Então assim, e se nós não estivermos preparados, nós somos influenciados. E infelizmente, o que mais acontece. Na roda de amigos, eu não quero me parecer, eu vou dizer aqui, né, que na sociedade que nós vivemos, quando você assume um caráter e você assume a integridade, isso é depreciativo. Parece que você está sendo fraco, parece que você é uma pessoa limitada, quando na verdade é o contrário. Isso é o que nós temos que mais valorizar, mesmo que a sociedade não leve isso em conta, não respeite isso, não valorize isso. Porque o que a sociedade valoriza? O cara é divertido pra caramba, o cara tem grana, o cara é inteligente, o cara tem um talento absurdo.
O cara tem uma sacada. Então a pergunta que eu faço para você, hoje tem muito isso, né? Os influencers da vida. Quando você segue alguém, quando você busca a copiar os exemplos de alguém, você faz isso por qual razão? Por causa do caráter dele? Ou por causa apenas do sucesso que ele faz? E esse sucesso é um sucesso diante dos homens. Então é disso que eu estou falando. Saber reconhecer aquilo em que nós precisamos investir. E aqui não importa se você é casado, solteiro, se você é jovem, se você é um adolescente, se você já é alguém maduro, você precisa buscar o caráter de Cristo. Você precisa trabalhar isso na sua vida. O caráter, aqui que eu estava dizendo, é um valor depreciado na sociedade atual. E, infelizmente, o tem sido também em muitas igrejas. Alguém com caráter e integridade, muitas vezes é visto como fraco e limitado. E é justamente sobre isso que Timóteo é advertido. É sobre isso que Paulo fala com ele, sobre reavivar esse dom, essa marca, essa característica que existia nele. O dom e caráter tem tudo a ver. Quando nós exercitamos qualquer ministério, qualquer dom, seja espiritual, seja um dom ministerial, com caráter, a diferença é muito grande. O caráter é resultado da obra do Espírito. É como os demais frutos do Espírito lá em Gálatas 5:22, a seguir. O amor, a alegria, a paz, a paciência, essas coisas, elas são trabalhadas em nós através do Espírito Santo. E o caráter é a mesma coisa. É o Espírito Santo que nos transforma e é Ele que nos ajuda a desenvolver esse caráter que reflete a Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, que vem da onde? A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, é Ele que molda o nosso caráter. É dele que vem a graça, é dele que vem a referência, é dele que vem a força para nós resistirmos às tentações, às fraquezas, às facilidades, às coisas que muitas vezes são até divertidas e prazerosas, mas elas corrompem o nosso caráter. Então, se os dons espirituais são uma habilidade específica dada pelo Espírito Santo, o caráter é a base sobre a qual esses dons vão ser exercidos. Então, o caráter é indispensável. Em resumo, o caráter é um fruto que deve ser cultivado e deve ser desenvolvido em cada um de nós. Então, se eu não vou orar para você e você vai receber um caráter, eu não vou interceder por você, aconselhar e você vai receber um caráter. Isso é uma coisa que é uma construção e que cada um de nós tem que cumprir a nossa parte. Agora tem uma coisa importante, e eu volto aqui à questão. O caráter é forjado pela provação e nunca pelo sucesso. E esse é o grande fator que está invertido. O caráter é forjado na provação. Então, se as nossas referências forem apenas as pessoas populares, famosas, ricas, bem-sucedidas, provavelmente o nosso caráter estará sendo mal formado. Então, a gente estava falando hoje de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical sobre apóstolos, por exemplo. Biblicamente, nós não temos mais apóstolos no nosso tempo. Os apóstolos se encerraram, os 12 apóstolos, depois da substituição de Paulo pelo traidor, não existe mais apóstolo, mas muita gente reivindica o título de apóstolo. Mas esses que reivindicam o título de apóstolos não estão dispostos a fazer o que Paulo fez. Não estão dispostos a ser presos pelo amor de Cristo, a defender o Evangelho, apesar, às custas da sua liberdade, da sua saúde e de todas as outras coisas. Então, é disso que eu estou falando. O caráter de Cristo em nós, ele cresce quando nós estamos inconformados com a situação. Quando existe uma pressão sobre nós, com o sofrimento, com as perdas, com as tribulações, com os fracassos. É assim que o nosso caráter é lapidado, que o nosso caráter é trabalhado por Deus. Há um outro texto importante que eu quero citar para vocês, Romanos 5, do verso 1 a 5. Paulo também diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona,
porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o caráter vai passar por perseverança, o caráter vai passar por provação. Então, é nesse tipo de cenário, é nessa hora da provação, do confronto, de rejeitar os desejos carnais, de rejeitar aquilo que vem à nossa mente, é que nós ganhamos essa experiência e amadurecemos e formamos essa convicção lá no nosso coração. Paulo escreveu isso a Timóteo e ele foi capaz de reunir essa inspiração mesmo lá dentro da prisão, porque ele viveu assim. Paulo teve o caráter de Cristo tão forjado na sua vida, que ele estava disposto a morrer. Ele estava ali, ele sabia que ia morrer, e ele não estava preocupado com nada dessa vida. Ele estava preocupado em que outros homens tivessem a mesma coragem, tivessem o mesmo compromisso com ele. Se você olhar o texto ali com cuidado, ele vai citar várias pessoas. Alguns que abandonaram ele, alguns que criaram mal para ele, mas alguns que ele delegou atividades, responsabilidades, que partiram, que foram fazer a obra de Deus, e traz Marcos com você, porque ele é muito útil para a obra. Ou seja, Paulo até o último momento da sua vida, ele estava preocupado em investir na vida daqueles que Deus havia chamado. E Timóteo, eu repito, era um jovem obreiro da casa de Deus, era um jovem obreiro do reino de Deus naquela época. Então Paulo estava preocupado em trabalhar isso nele. Então, o caráter é o elemento que nos encoraja a enfrentar qualquer situação, a passar por tudo que nós tivermos que passar, ainda que à nossa volta algumas vozes digam para nós desistirmos. Você não vai conseguir, não vai dar para você. O caráter diz: não, vai dar. Cristo está comigo, Ele prometeu, Ele vai me ajudar, Ele está me sustentando, é através dele, e nós vamos continuar. E nós vamos conseguir. Eu quero resumir aqui então algumas coisas importantes do capítulo 4, que é a perseverança. Paulo fala para Timóteo: persevere. E nós precisamos perseverar também. Nós não podemos ser de ocasião. De um final de semana, de uma temporada, de uma época. Não, nós precisamos ser firmes. E se nós não conseguimos ter perenidade na nossa fé, na nossa devoção, no nosso compromisso, no nosso papel de homem cristão, nós precisamos corrigir isso rapidamente. Nós precisamos mudar a rota e buscar isso. Nós não podemos abrir mão disso. Perseverança, compromisso com o chamado. Ou seja, cada um de nós foi chamado para ser marido, para ser filho, para ser empregado, para ser empregador, para o que for. Aquilo que nós somos chamados, e sobretudo servos de Deus, nós temos que ter compromisso com esse chamado. E compromisso com a palavra, com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a própria esperança que o texto que nós lemos diz: temos esperança na recompensa que haverá da nossa fidelidade, mesmo diante das tentações. Quando nós somos tentados, o diabo tenta nos derrubar. Quando nós rejeitamos, quando nós enfrentamos, quando nós resistimos à tentação, nós vencemos. Mas muitas vezes a tentação abala a nossa fé. Então, quando nós somos tentados, nós já admitimos o fracasso. Você precisa separar as coisas. Ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Então, assim, é muito comum. O diabo vai sempre estar tentando, ele vai sempre estar testando, ele vai sempre tentar tirar você do foco. Então, você precisa entender: se eu não cedi, então a tentação não vai me fazer mal nenhum. Agora, se eu ceder à tentação, então eu estou perdendo, eu estou abrindo mão do meu chamado. Qual é o contexto que Timóteo enfrentou isso? Ele estava enfrentando um período difícil, estava sendo intimidado, e Paulo lembra que não foi dado a ele, e também não foi dado a nós, um espírito de covardia, mas um espírito de amor, um espírito de poder e um espírito de moderação. Então veja como Deus nos capacita com tudo que nós precisamos. Não é no peito, não é na raça, não é no tranco, mas é com amor, é com moderação e com o poder de Deus. E aí a pergunta que eu faço é: qual é o contexto da sua fé? Aonde você tem crescido espiritualmente? Que tipo de alimento você tem trazido para o seu coração e para a sua mente, para ser a base, para ser a referência, para ser aquilo que realmente te fortalece para o seu dia a dia, para a sua caminhada? Pergunta: que desafios você tem enfrentado? Quais são as tentações?
quais são as lutas, quais são os dilemas que você enfrenta. Ou até a mesma pergunta de uma forma diferente: quais são esses dilemas, lutas que você tem evitado, que você deveria enfrentar e que você tem evitado? Sabe, está lá no armário, está lá na gaveta, está lá na prateleira, mas está incomodando. Então é hora de pegar esse assunto e resolver, tirar isso da frente. Outra pergunta: quanto suas escolhas têm afastado você do pecado? E quanto as suas escolhas têm aproximado você de Deus? Quanto tempo da sua caminhada de fé tem aproximado você de Deus? Ah, eu estou na caminhada de fé há 20 anos, há 30 anos, mas eu me sinto tão distante de Deus. Ah, eu me converti um dia desse, mas eu me sinto na presença de Deus, no colo de Deus, carregado por Ele. A relação com Deus é de intimidade, é uma relação como nós temos com seres humanos. Algumas pessoas nós conhecemos à distância, outras pessoas nós nos aproximamos, outras pessoas nós nos tornamos íntimos, para outras pessoas nós confidenciamos fraquezas, nós sentimos alegria em compartilhar as realizações. Então, o quão próximo de Deus você está, e o quanto isso está definido pelas suas escolhas. Às vezes um prazer, às vezes uma satisfação que é momentânea, mas está matando a sua alma, está deixando a sua alma faminta, deixando a sua alma fraca e assim por diante. Como Timóteo, precisamos responder ao chamado com coragem. Não permita que o medo, não permita que as fraquezas atrapalhem você de cumprir cabalmente o seu ministério também como homem cristão. Paulo também fala de responsabilidade pessoal. Deus quer que cada um de nós, seja na igreja, seja em casa, seja na empresa, seja na escola, aonde quer que seja, cabe a cada um de nós manter esta chama, manter esse compromisso. Essa responsabilidade é pessoal, você não consegue delegar. E para isso é preciso empenhar vontade. Mas não é uma vontade egoísta, não é aquela vontade teimosa, mas é uma vontade determinada a fazer aquilo que precisa ser feito. E dificilmente nós não sabemos o que precisa ser feito. Na maioria das vezes nós sabemos aonde está o problema, nós sabemos o que precisamos fazer, mas só não tomamos a decisão. E aqui eu quero deixar um pensamento muito importante para você. Deus não fará por você aquilo que você pode fazer sozinho. Contudo, Ele não espera que você faça sozinho aquilo que somente Ele pode fazer. Percebeu como é que existe intimidade, como é que tem relação aqui? É a sua parte, Deus não vai fazer por você. Mas aquilo que Ele sabe que você não consegue, que você não é capaz, Ele estará lá para ajudar você. É por isso que Paulo escreve mais tarde aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder todas as coisas não é ter todas as coisas, mas é estar apto para passar por todas as circunstâncias. Traduzindo, né, seria assim: se Deus estiver com você, você consegue. Se Deus estiver do seu lado, você pode todas as coisas. Então, quando Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando para nós superarmos, desculpe a palavra, às vezes covardia, letargia. Amanhã eu faço, o ano que vem eu faço, semana que vem eu começo. E assim nós vamos prorrogando, vamos postergando, e isso acaba revelando uma certa covardia. Então a ordem é: desperta o dom. E esta ordem está conectada não com o espírito de covardia, mas com o espírito de coragem, de atuação. Então mantenha a integridade e o caráter, e exercite os dons com fidelidade. Nós temos falado muito sobre dons aqui na igreja. O dom é algo que Deus deu, todos nós temos. Ao sermos salvos e receber o Espírito Santo, Deus dá dons a nós. Nós precisamos identificar esses dons, nós precisamos valorizar isso e precisamos colocar em prática. E isso precisa ser uma coisa constante nas nossas vidas, através da oração, através da busca. Aliás, tudo aquilo que a gente faz com paixão, qualquer coisa que você faz com paixão, ninguém precisa supervisionar. Tudo que você faz por amor, por paixão, você faz profundamente, você faz com dedicação, e não precisa ninguém ficar cobrando. Então nós precisamos servir a Deus com esse tipo de paixão, sem ninguém precisar me lembrar: olha, tal dia, olha, tal hora, olha, é agora, você precisa fazer, é a sua vez. Não, o Espírito Santo vai trabalhar isso em nós. É evidente que Timóteo era um jovem tímido, e que ele estava vivendo um tempo de dificuldades. Repito, ele estava passando por dura provação, mas ele não deixou de fazer a obra de Deus. E eu quero encorajar vocês a fazer algo para Deus, ainda que seja uma coisa pequena.
Ainda que seja uma coisa que possa parecer simples, exercite todo dia, faça todo dia, porque a repetição é uma grande ferramenta, que nos ajuda na disciplina, que nos ajuda na experiência, que nos ajuda na confiança, que nos ajuda a vencer as tentações, mas nós temos que ser disciplinados. Então faça alguma coisa pela obra de Deus todos os dias, e você vai perceber que Deus vai começar a te dar oportunidades. Eu li num livro, o escritor chama-se Fred Smith. Ele conta num dos seus livros que ele estava doente e ele se internou para fazer uma cirurgia cardíaca. E quando ele estava no hospital, muitos irmãos, muitas igrejas mandaram flores e arranjos, e esperando que ele se recuperasse, enfim. E aí ele diz que numa daquelas noites, a enfermeira cristã entrou no quarto dele e falou para ele: eu vou fazer um pedido para você que eu nunca fiz antes. Será que você me permite pegar um desses arranjos e levar no quarto de uma moça, no final do corredor, que ela está nos seus últimos momentos, o estado dela é terminal, ela não tem ninguém por ela, ela está sozinha. Será que todas essas flores que fez tão bem para você, você não poderia me autorizar a levar uma para ela? E ele falou: pode levar aquela, e apontou o arranjo mais bonito, o maior arranjo que ele tinha recebido, e ela então pegou e levou para o quarto daquela paciente que estava esperando os seus últimos momentos. Na madrugada, ela voltou ao quarto dele e falou para ele: Fred, nós fizemos algo bom hoje. Não é uma coisa muito simples, mas aquela moça, ao receber aquele arranjo, ao perceber ali que ela estava prestes a partir, que alguém, ela não sabe quem, se preocupou em mandar flores para ela, aquilo fez muito bem para ela, e ela partiu em paz. Então, ela disse, eu repito, nós fizemos algo bom hoje. Faça algo bom amanhã, faça algo bom depois, estabeleça cuidados, sensibilidade. Um dia desses, há uns 20 dias atrás, eu estava numa arena no domingo de manhã, e escolhi o caixa que estava vazio, e tinha uma moça no caixa, uma repondo, e uma outra do outro caixa, e as três conversando. E eu ouvia a conversa: não, porque quem tem que ensinar é a mãe, não, porque eu acho que é o pai, porque a responsabilidade é do pai, não, porque se o pai não sei o que e tal. Aí eu cheguei e brinquei, né, falei: vocês estão brigando por quê? Aí ela falou assim: porque quem tem que ensinar o filho? Qual igreja o filho tem que ir, do pai ou da mãe? E eu falei: depende. Aí a outra moça: mas você vai falar para ele? Não tem nada, tipo assim, você vai, né, contar para ele o que nós estamos falando aqui? Ela falou assim: é o seguinte, pensa num filho, numa criança, que o pai é de uma igreja e a mãe é de outra. Eu falei: seja mais específico. O que você chama de igreja? Uma igreja cristã? Um candomblessista? Ela parou e ficou olhando para mim. Então, como é que você sabe? Eu falei: não, eu não sei, eu estou perguntando. Ela falou: mas é exatamente isso. O pai é cristão e a mãe é do candomblé. Em qual igreja essa criança tem que ser levada? Quem é que tem que ensinar a criança? O pai ou a mãe? Aí eu falei para ela: a criança precisa ser ensinada na verdade. Então, vocês precisam conhecer a primeira verdade. E aí eu fui conversando com ela. Eu falei: quem é a mãe, quem é o pai? Quem é o cristão e quem não é? Ela falou assim: o pai é o cristão e eu não sou. E eu falei: por que você está longe de Jesus? Eu já fui na igreja tal, já fui na igreja tal, já fui na igreja tal, e eu acabei me realizando no candomblé. E eu falei para ela: eu acho que você não conheceu Jesus nessas igrejas por onde você passou. E aí foi num dia que ia ter uma reunião de jovens aqui no sábado à noite. Eu falei: olha, hoje à noite tem uma reunião de jovens na minha igreja, assim, assim, assim. Ela não veio, quer dizer, não veio, eu não estava aqui para saber, né? Mas veja como são oportunidades. Elas estavam conversando. Eu poderia ir em outro caixa, eu poderia passar e dizer bom dia, mas o Espírito Santo me induziu a perguntar, a participar da conversa, e ela ficou muito reflexiva sobre aquele tema. Então é isso, fazer o uso prático dos dons, colocar em prática a nossa vocação. E como é que um homem pode ter o seu caráter moldado pelo Espírito? Isso é possível notar. Nós vamos notar um homem que a sua vida, o seu coração, a sua mente está submissa a Deus, quando a gente vê mudanças de atitude, quando a gente vê uma busca e um compromisso com a maturidade, com a continuidade, quando existe apreço, cuidado, amor pela oração e pela palavra de Deus.
Quando essas coisas não são apenas acessórios na nossa vida, mas quando fazem parte efetivamente da nossa vida. Quando se dá mais valor ao exercício prático da comunhão com o corpo de Cristo do que com o entretenimento. Sabe, vai ter um churrasco da igreja, vai todo mundo, mas vai ter uma manhã de louvor, uma reunião de comunhão, aí nem todo mundo vem. Então assim, as coisas espirituais, elas vão refletir quando nós dermos valor a elas. Mais disposição para servir do que criticar. Então assim, é tão fácil criticar, é tão fácil reclamar, mas e a disposição para ir lá e fazer? Para servir, para ajudar. Ter o coração quebrantado e ter o desejo de servir. Todas essas marcas aparecem na vida de um homem cujo coração é quebrantado, cujo coração está entregue a Deus. E eu quero concluir aqui dizendo que, assim como Timóteo e Paulo sabia, nós também vivemos dias difíceis. Nós estamos vivendo numa sociedade totalmente secularizada. Há muito tempo atrás, alguém que frequentava o candomblé, fazia isso escondido, fazia isso, sabe, ele não queria tornar público. Hoje não, hoje as pessoas vão e todo mundo. Aliás, quando a gente fala de interesse por espiritualidade no Brasil, não pense que as pessoas estão interessadas em Cristo, em cristianismo, em Bíblia, não. A maioria delas estão procurando esses movimentos, essas religiões e essas seitas, e não necessariamente a palavra, a comunhão e a participação no corpo de Cristo. E é por isso que então, o chamado de Paulo para Timóteo é esse: desperta o dom que há em ti. E é isso que eu chamo a todos nós para despertarmos. Aquela chama, sabe? Ela está lá, ela só precisa ser soprada. E à medida que ela for soprada, ela vai se acender. E quando ela acender, o Espírito Santo de Deus vai fazer o resto. Mas esse assopro, essa busca, essa primeira parte, esse primeiro passo, tem que partir de nós. E eu encerro com uma palavra de Timóteo no verso 14. Não negligencie esse dom que está em você. Não seja passivo. Deus nos chamou, Deus nos delegou, e essa responsabilidade nós não podemos transferir para ninguém, seja como filho, seja como marido, seja como obreiro, seja como cristão, seja como líder, como empregado, como patrão, como cidadão, que nós possamos cumprir com responsabilidade esse chamado, e que nós possamos investir no nosso caráter e na nossa integridade, através da palavra e da comunhão com o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos que vivemos dias difíceis e que os homens, vivendo numa sociedade secularizada, numa sociedade sem Cristo, onde muitas vezes os prazeres, a satisfação e os desejos carnais são amplamente debatidos e oferecidos. Muitas vezes nós sufocamos a nossa alma em busca desses prazeres, dessas respostas, desses desejos, Senhor, serem supridos na nossa vida. Mas se engana aqueles que acham que fazendo isso, estão se satisfazendo. Fazendo isso, estão vivendo, estão prosperando ou estão ganhando algo. Pai, nós queremos viver o espiritual. Nós queremos ter experiências com o Senhor no íntimo, no particular. E por isso eu peço que o Senhor venha quebrar todo laço, que o Senhor venha destruir, Senhor, toda obra do mal, tudo aquilo que tem aprisionado, tudo aquilo, Senhor, que tem sacrificado o altar da oração, da santificação, do louvor, em troca de prazeres, em troca de diversões, em troca de coisas, Senhor, que são passageiras. Que nós saibamos valorizar e que nós possamos buscar e verdadeiramente encontrar, Senhor, esta comunhão perfeita e profunda e verdadeira com o Senhor. Eu peço que o Senhor faça uma obra na vida desses homens, não aqueles que estão aqui apenas, mas todos esses que estão nos ouvindo esta noite. Eu sei que o Senhor veio para salvar, eu sei que o Senhor veio para libertar, eu sei que o Senhor veio para socorrer, eu sei que o Senhor veio para mudar, para transformar, Senhor, o cenário, e para transformar o futuro, Senhor, desse homem, desta família, desta pessoa, que ele possa ser moldado, transformado, renovado, Senhor, pelo poder da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo. É isso que eu te peço, Senhor, e pela fé te agradeço, em nome de Jesus, amém.